Olá pessoal do Mais Bragança, tudo bem com vocês? Hoje aqui estamos com o Márcio da Geração Investimento, que no programa passado ele veio aqui falando sobre investimentos, né, e como é que está nessa questão da eleição e tudo mais. Então hoje ele veio aqui para poder falar um pouquinho de investimentos. Márcio, obrigado por ter vindo e se apresente para o pessoal que ainda não te conhece. Eu sou o Márcio, sou sócio proprietário da Geração Investimentos, né, que é um centro de treinamento em Bolsa de Valores e Mercado Financeiro. Está localizado lá na cidade de Atibaia, a nossa sede, e também a gente está expandindo, né, como a gente estava conversando. A gente também está abrindo uma unidade lá em Campinas e uma outra unidade também na cidade de Jundiaí. Né? Então a nossa missão é treinar as pessoas mesmo, pessoas normais, né? Que a gente sempre fala que dinheiro faz dinheiro, então quanto mais dinheiro você tem, se torna até mais fácil você melhor, né? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer pegar aquelas pessoas que não têm dinheiro mesmo, não têm conhecimento e fazer com que essas pessoas se tornem investidoras. Olha só, e no programa passado, como estava falando, no nosso bate-papo, teve um ouvinte que mandou a seguinte pergunta: Márcio, como investir se eu não tenho dinheiro? Então, Márcio, como investir sem ter recurso sobrando? O que você recomenda para o pessoal que quer investir, mas olha para sua carteira e não vê nada sobrando? Então, depois que eu vi essa pergunta, me fez pensar também. Eu sempre gostei de desafios, principalmente nessa área de investimento. Então, quando eu vi essa pergunta, eu falei, esse é um desafio que vale a pena a gente tentar. Uhum. Então, eu fiz uma experiência comigo no último mês, agora que acabou, e ainda estou continuando, né? Eu pretendo levar isso, pelo menos fechar um ano fazendo isso, mas eu já vou compartilhar com vocês os resultados que eu tive e os resultados que eu pretendo ter. Uhum. Então, por exemplo, quando a pessoa diz que não tem capital, não tem dinheiro, a primeira coisa que ela tem que começar a fazer é poupar. Ela tem que aprender a mudar a sua visão de investidor, né? A sua visão sobre dinheiro. Eu sempre acho interessante, que até meu pai falava para mim, que você tem que gostar do dinheiro. Porque quando você gosta do dinheiro, o dinheiro fica com você. Então, isso é uma coisa muito real hoje, falando de investimento. Então, assim, o que eu fiz? A minha experiência. Eu trabalho em Atibaia, moro aqui em Bragança, e eu vou 2 vezes por semana para Atibaia. Eu ia de carro, toda terça e quinta eu ia de carro. De carro, eu gastava R$30 mais ou menos por dia de combustível, sem colocar pneu, óleo, nem nada disso, somente combustível. E então, se você for pensar bem, você gasta aí R$60 por semana, são 2 dias, e R$240 por mês de carro. E isso no ano vai dar R$2.880. Uau! Entendeu? Muito dinheiro. Caramba, é muito dinheiro mesmo. O que eu fiz? Aí entra a minha experiência. Comecei a ir de ônibus. Uhum. Eu confesso que no primeiro dia foi difícil, para quem andou de carro a vida toda praticamente. Ir para um circular, né? E eu falei assim, né, cara, faz parte, eu quero fazer isso. Então eu comecei a ir de ônibus. E de ônibus eu gasto R$4,50 por passagem, que vai dar em torno de R$9 por dia. Vai dar R$18 por semana, R$72 por mês e R$864 por ano. A diferença, olha, do carro, 2.880, ônibus, 864. Então, se você fizer isso durante um ano, você vai poupar aí, a economia seria de R$2.016 por ano de economia. Uau! Então, para esse ouvinte aí que fez essa pergunta, tá aí a resposta. Por quê? Se ele economizasse só por mês, ele já ia jogar aí pelo menos aí em torno de R$180, R$170 de economia por mês. Esse R$170 ia sobrar na carteira dele. Aí a pessoa pega e fala para mim assim, nossa, mas R$170, o que eu vou fazer com R$170 na Bolsa de Valores, por exemplo? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. A gente acha que a Bolsa de Valores é só para rico e é só para pessoas que têm muito dinheiro. E a Bolsa de Valores tem produtos hoje a partir de R$30. Entendeu? O que a gente faz, que é uma das coisas que eu não aconselho vocês fazerem logo de cara, claro, que é o day trade, hoje a margem de garantia está R$15. O que é a margem de garantia? É o dinheiro que você tem que ter para entrar no mercado. Só. Eu tenho que colocar R$15 por dia, por mês, por semana. Não, é os R$15 investimento único mesmo. Então, assim, é claro que, estou falando do day trade mercado futuro, é um mercado altamente especulativo, é o mais arriscado que existe.
Mas com day trade, por exemplo, cada um ponto que você faz no mini dólar, que é o dólar futuro que a gente fala na bolsa, você ganha R$10. Então se você fizer um ponto, no final do dia você vai ter os seus R$15 mais os R$10 de lucro. Então, assim, esse é o mercado mais especulativo. Agora eu peguei uma CDB aqui, que a gente também tem na nossa carteira, que ela está 15% ao ano, mais ou menos, rendendo. Então você, com os R$2.016 investidos lá, você ia ter R$282 de lucro no final do ano. Caramba! Muito mais que a poupança. Nossa, muito mais. A poupança é praticamente nada. 0,38 tá agora? A poupança não... Nada. Infelizmente eu sei que tem essa crença das pessoas acharem que guardar dinheiro na poupança é muito bom e tudo mais, mas infelizmente a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, começar a conhecer novos horizontes, né? Com certeza, Márcio. Falando de CDB, que nem eu falei, é uma renda fixa, não tem risco. Então vale a pena a pessoa tentar aprender um pouquinho mais sobre. E como faz, Márcio, para, por exemplo, investir no CDB? Primeira coisa, super simples, fácil, de graça, que é melhor, né? Olha só, hein? De graça aí já gostamos do assunto. Você vai lá, você escolhe a sua corretora. Tem várias corretoras hoje muito boas no mercado, corretoras gigantescas e tudo mais. Você escolhe uma corretora legal que você vai. A primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é pesquisar sobre a corretora no Reclame Aqui, para ver quais são as reclamações, se a corretora dá um suporte legal, se dá um atendimento legal. Depois que você entrou no site da corretora, escolheu a corretora, você vai abrir sua conta. Abrindo a conta é muito simples, você vai mandar os seus documentos, né? Igual você está abrindo uma conta num banco, só que online, né? Você vai tirar foto do RG, CPF, comprovante de endereço, mandar para a corretora vai avaliar, vai te passar um relatório que as pessoas falam que é até chato de responder, que são lá, sei lá, acho que está em torno de umas 20, 30 perguntas. Mas por que esse relatório é interessante? São perguntinhas super fáceis. É para a corretora saber qual é o seu perfil de investidor. Porque senão não adianta ela mandar para você um perfil agressivo, que nem eu falei no caso do day trade, se você é conservador, se você não quer passar por risco, por exemplo, você não quer ter risco nenhum. Então não adianta a corretora ficar bombardeando você de produtos arriscados. Qual não é o seu perfil? Então ela usa essas perguntas para poder criar o seu perfil. E no finalzinho dessas perguntas já te dá o perfil moderado, conservador e tudo mais. Terminou, você vai receber o login e senha, né? Com o login e senha você vai ter acesso ao seu homebrook, vai poder entrar no site da corretora e escolher o produto que você quer investir. E lá vai ter lá o valor do produto, o risco. Geralmente tem umas corretoras que colocam lá risco. Tá escrito lá médio, nenhum, tá escrito alto risco. Então eles vão colocando até com cor verde, vermelho. Tem uma sinalização, amarelo, pra pessoa não ter Olha risco, só não ter erro. Que bacana. Então é bem simples. Então, e lá do lado do risco também tem um valor mínimo que você precisa ter. Então tem lá R$30, R$40, R$1.000, R$10.000. Aí tem produto para todo tipo de perfil, para todas as pessoas, para todo o bolso, né? Então se torna uma coisa muito simples. Escolhi o CDB, R$1.000, sei lá, que tem CDB a partir de R$500 até. Eu escolhi o CDB, fui lá, comprei, pronto, aquele CDB é meu. E ele já tem um prazo de validade para mim resgatar aquele valor. Então, aí tem vários outros tipos de CDB, né? Tem CDB que você sabe o quanto você vai resgatar daqui a um tempo. Tem CDB que tem uma taxa que varia um mês. Então, todo mês ele rende. Então, aí existem inúmeros de CDB. Mas é dessa forma que você compra. Bem simples, bem prático, fácil. Olha só que interessante. Então, assim, como o Márcio começou a falar, poupando, né, enxugando custos, podemos assim dizer, com coisas que a gente vai notando no nosso dia a dia. Você fez uma conta aqui a respeito de combustível e com o ônibus. É uma diferença absurda que você consegue economizar e aí sim consegue ter um dinheiro para investir. Mas uma coisa que eu quero frisar, que eu acho muito interessante, é acabar um pouquinho com aquela coisa de imediatismo. Né? Porque como o Márcio falou, ele ficou um tempo. Foi mais de um mês, Márcio? Mais de um mês, já. Então, assim, não foi do dia pra noite, vou começar agora e já vou ter um dinheiro já sobrando. Não, é um mês, é 2. Tudo que você venha fazer na questão de investimento, esse é o meu ver, Márcio, tem que ter uma programação pro futuro, não é nada imediato, né? O que você acha sobre isso, Márcio? Queria saber a sua opinião também. Existem. Quando a gente entra no mundo de investimento, a gente tem que ter metas. Sim. Primeira coisa. Sem meta, você não vai para lugar nenhum. Você não sabe onde você quer chegar, então qualquer lugar serve, certo?
Então, o que acontece? Se você não tem meta para você, você se perde no meio do caminho. Então, Com quando certeza. você entra como investidor, olha, decidi, quero ser investidor, não importa o seu perfil, então você tem que desenvolver metas para curto, médio, longo prazo. Eu sempre falo para as pessoas assim, se você não está disposto a correr risco nenhum e quer uma rentabilidade boa, longo prazo. Quanto mais tempo você tem, melhor, mais dinheiro você vai ganhar, né? As taxas serão mais atrativas e você não vai correr tanto risco. Quando você começa a diminuir o tempo e começa a querer mais dinheiro, você tem que abrir mão do quê? Da segurança. Sim. Aí começa a se tornar um pouco mais arriscado. Porque não existe investimento curto, de curto prazo, sem risco e com uma rentabilidade gigantesca. Seria lindo. Seria o sonho de todos, seria o sonho do investidor. Mas ainda isso não é real, tá? Não existe. Então, assim, a pessoa ela tem que primeiro pensar assim, não estou disposto a correr risco? Não. Então eu tenho que sacrificar essa minha não disposição, vamos dizer assim, compensando com o tempo. Sim. Então eu vou dar mais tempo, tá? Sim. Então isso também é uma coisa que a gente sempre fala. E outra coisa, diversificar eu achei interessante. Por exemplo, você tem lá R$1.000, 80% dos meus 1.000 eu vou colocar numa renda fixa, porque eu não quero correr risco nenhum. E vou jogar daqui uns 5 anos o resgate, por exemplo, 10 anos, não sei. Agora os outros 20% eu posso arriscar numa renda variável, que baixa o risco. Aí esses 20% vão alavancar a minha renda fixa lá. Porque com a minha renda fixa pode ser que eu não ganhe muita coisa, mas está guardado, está seguro, está rendendo muito mais do que a poupança. Olha só. Agora os 20% é o que eu estou disposto a arriscar um pouquinho mais para me ganhar também um pouquinho mais. Sim. Então isso é legal também, da disposição. Então fazer essa divisão de carteira eu também acho muito interessante. Olha só, e como você falou também, né, metas, né? Coloque metas na questão de investimento que você vai para frente, vai fluir melhor, vai entendendo muito melhor, porque não vai fazer sem pressa, né? Você vê, coloca uma meta para o futuro, bom, é para o futuro, então cada dia ali vai aprendendo melhor, para quando chegar ao seu tempo final que você colocou na sua meta, ou objetivo final, você vai ter muito conhecimento na área. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui mais com o Márcio a respeito sobre a economia e tudo mais, e também como que a Bolsa de Valores está reagindo a esse segundo turno, como é que a economia está reagindo com esse segundo turno aí entre Haddad e Bolsonaro. A Superótica está sob nova direção e com estacionamento gratuito para clientes. Aqui você encontra as melhores armações com o melhor preço e qualidade. Superótica, Rua Coronel Teófilo Leme, 1407, no centro de Bragança Paulista. Venha conhecer a Superótica. Liberdade, aventura, emoção sobre duas rodas. Mas moto é coisa séria. A Autopeças e Mecânica MDS fica na Rua João Franco, número 26, no Lava Pés. Revisão completa e mecânica em geral. Acessórios para você e sua moto. Telefone 2277-0447. MDS Motos, Peças e Mecânica. Está acontecendo em Atibaia a 5ª edição do Festival Comida de Boteco. São mais de 30 estabelecimentos participantes com diversos petiscos e pratos especiais. O festival vai acontecer até o dia 25 de novembro, ou seja, você tem várias oportunidades de degustar pratos e petiscos, especialidades dos estabelecimentos participantes. 5ª edição do Festival Comida de Boteco em Atibaia. E estamos de volta aqui com o Márcio e agora vamos falar sobre a questão da economia e da Bolsa de Valores em relação ao segundo turno. Márcio, como é que está sendo? Está tendo uma boa crescente ou está caindo? Como é que tá? Então, antes de mais nada, eu gostaria de falar, porque lá na primeira entrevista que eu vim aqui, eu falei sobre eleição. Foi. Vale a pena a gente lembrar. E eu falei que o índice ia disparar na altura, né? O dólar ia cair se caso o Bolsonaro tivesse na frente, né? Quando a gente fala do Bolsonaro, Haddad e tudo mais, a gente não está falando de eleição, tá? A gente está falando do quê? Economia, sentimento do mercado. Sim. Eu não sei explicar por quê,
mas o mercado financeiro, ele gostou mais do Bolsonaro, vamos dizer assim, ele aceitou melhor o Bolsonaro. Então, exemplo vivo, eu vou até usar o mesmo exemplo que eu usei na última vez. Quando o Bolsonaro levou a facada, o mercado brasileiro, né, o índice caiu 1.000 pontos assim que o jornal já deu a notícia. Então isso já mostrou pra gente que o mercado realmente quer o Bolsonaro, o mercado financeiro, tá? E pro pessoal entender, Márcio, quando essa queda houve, esses 1.000 pontos, Sim. qual que é o abalo que isso tem na questão da Bolsa de Valores? Não, abalo gigantesco. Por quê? O que é o índice? Vale a gente falar. Quando vocês veem em alguns jornais assim, passando na televisão, falando o índice Bovespa, o índice da Bolsa de Valores fechou em alta, fechou em baixa. O índice ele é o termômetro do mercado financeiro nacional. Então, como que é composto o índice? São as empresas mais negociadas na Bolsa de Valores que compõem o índice. Então, Petrobras, Vale, Gerdau, todas essas empresas fazem com que o índice suba ou caia. Então, quando a gente fala que o índice está caindo, geralmente essas empresas grandes, Petrobras e tudo mais, também estão caindo. Então, isso reflete muito no mercado brasileiro. Até porque, geralmente, quando o índice cai, o dólar sobe. E quando o dólar sobe, pra gente não é legal, como eu já tinha falado lá também. Então, assim, eu vou usar um exemplo bem legal. A JBS, quando fez a delação, que o índice da Bolsa de Valores despencou e a Bolsa de Valores teve que ativar o mecanismo de segurança que ela tem, que ela não usava há mais de 50 anos, se eu não me engano, e ela desligou a Bolsa de Valores 3 horas da tarde. Uau! 15 horas da tarde, a Bolsa de Valores praticamente tirou da tomada e parou com todas as negociações no Brasil. Por quê? Porque o índice estava despencando e ia acabar com todas as empresas, que daí acontece, como aconteceu nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores. Nossa, isso é muito preocupante, né? Sim, isso mostra que realmente os empresários, aqueles que investem na Bolsa de Valores, realmente se preocupam muito nessa questão Bolsonaro-Haddad. Será que a questão do Bolsonaro é mais pelo Paulo Guedes estar por trás nessa parte da economia, Márcio? Sim, com certeza. Isso é um peso assim gigantesco que teve. Eu até falo às vezes que o Bolsonaro ele teve apesar de ele não manjar de economia, vamos dizer assim, ele teve uma visão muito boa ter colocado ele soube delegar muito bem, né? Ele colocou um cara que o mercado aceita de uma forma assim, com os braços abertos. Quando ficaram sabendo do que ele possivelmente ia assumir com uma vitória do Bolsonaro, o mercado super aceitou isso. Falou assim, não, é o Bolsonaro mesmo. Exemplo vivo disso, eu até mandei algumas imagens por jornal, e uma delas é a própria Petrobras, que eu peguei aqui, que eu mandei para vocês. A Petrobras, na época do primeiro turno, quando foi feita a eleição lá, com a possível vitória do Bolsonaro, né, logo no primeiro turno, porque as urnas ainda não estavam sendo fechadas e tal, o mercado ele já começa a reagir mesmo sendo no final de semana. Então isso é legal, porque o mercado está fechado, né? Mas na sexta-feira, alguns investidores, inclusive a gente lá da Geração Investimento, a gente já se posicionou, porque a gente já tinha vendo as pesquisas e tudo mais, estudando uma possível vitória do Bolsonaro, logo no primeiro turno. Então, a gente sabendo, lembrando lá atrás, que o mercado aceita o Bolsonaro, que o Bolsonaro, uma possível vitória do Bolsonaro, a Bolsa de Valores ia subir, a gente já entrou praticamente comprando o índice, todo mundo posicionado, para na segunda-feira esperar uma abertura assim, de mercado alta, muito alta. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Eu peguei um exemplo aqui da Petrobras só, para vocês saberem que na segunda-feira, no dia 8, que foi na segunda depois da eleição, a Petrobras teve uma valorização de R$ 3,11 por ação. E isso está mostrando esse gráfico aí que vocês estão vendo, né? Sim, isso mesmo. Aí eu até abri uma tabelinha para vocês verem que realmente tá marcado 10 horas da manhã, porque é a hora que abre a Bolsa de Valores para ações, para o mercado de ações. Interessante então isso. Tá certinho, ó, a Petrobras estava valendo R$ 23,87 antes, né, na sexta-feira no caso, e abriu já na segunda-feira com R$ 26,98. Então assim, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Muitas vezes perguntam. Eu vou usar um exemplo bem assim simples. Se você tivesse colocado R$ 1.000 na Petrobras na sexta, na segunda-feira você teria R$ 3.000. Então assim, nossa, muita gente ainda. E a Petrobras ainda segue, né? Hoje ela está valendo em torno de R$ 26,50. Ela regrediu um pouquinho, mas ainda, se você comparar R$ 14 que ela já estava, há um né? tempo atrás,
Ela subiu aí subiu 10 muito reais, bem. mais de 10 reais. Isso mesmo, mais de 10 reais. Então, assim, é só para vocês entenderem como que realmente a eleição reflete no mercado. É muito legal. É uma diferença estrondosa, né, Márcio? Sim, claro. Né? E nessa questão, por exemplo, nós sabemos em que o Bolsonaro ele é a favor da posse de arma para cidadãos como nós. Sim. Né? Então isso remete a empresas também em que fabricam armas. Teve assim, você viu alguma empolgação dessas empresas na Bolsa de Valores? Eu estava conversando com uma aluna nossa, recém-formada, na sala de bate-papo dos alunos, e aí eu lancei a brincadeira, assim, falei assim, olha, assim que o Bolsonaro começou com a eleição e tal, eu comecei a ver que o Bolsonaro realmente estava com essa intenção de liberar porte de armas e tudo mais, e eu peguei e falei para ela, olha, seria legal a gente comprar ações da Taurus, que é uma empresa nacional que produz armas. Não estou entrando nem no mérito da empresa ser boa, ruim, né? Que tem lá os probleminhas da empresa que os outros falam. Mas é uma oportunidade para quem faz o quê? Especula. Sim. O especulador, que somos nós. Né? Então a gente não vai comprar a empresa, ser dono da empresa. A gente só vai ganhar na variação das ações dessa empresa. Então, quando eu lancei isso pra ela, eu mesmo pensei. Eu falei, pior que eu devo estar certo. Numa brincadeira, acaba sendo uma especulação com muito fundamento. Aí né? eu trouxe uma imagem para vocês. As ações da Taurus estavam valendo em torno de R$1,90. Então, com R$1,90 você comprava uma ação da empresa Taurus. E hoje, com toda essa andança do Bolsonaro e tal, e com a possível vitória dele agora no segundo turno, a Taurus está fechando com R$6,46. Nossa! Então, é uma valorização aí de R$5, R$4 e pouquinho. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Porque assim, quando a gente, voltando para ações, quando a gente fala de ação barata, que é R$1, R$1,50, geralmente os investidores compram 10 mil, 20 mil ações, porque é barato. Então, pensem comigo, R$10.000, você compraria aí quase 10 mil ações há um tempo atrás. Agora a ação está valendo R$6, você tinha ganhado quase 6 vezes o seu investimento. Então, assim, só para vocês terem ideia das possibilidades que o mercado dá. Só porque o Bolsonaro falou isso. E é legal também a gente falar da Petrobras, voltando. O Bolsonaro soltou uma notícia esses últimos dias aí, falando uma possível... como que eu falo? Ele não vai privatizar mais? Ele falou que talvez ele não ia e lançou uma notícia. E o que aconteceu? A Petrobras, só de ter lançado essa notícia, a Petrobras já recuou, já caiu um pouco. Então, assim, como você vê como que a eleição realmente dita as ordens do mercado financeiro, pelo menos quando está ocorrendo ali nas semanas. Então, as eleições é interessante. Para quem é investidor, tem que ficar ligado, assim, quem está na frente, quem não está, o que o cara falou, o que o cara não falou. Então, isso é bem legal. Porque a questão da política, infelizmente, hoje a gente vê um cenário muito sem crédito nenhum. O político está sem crédito nenhum. Mas... isso é um assunto muito importante. Algumas pessoas falam, mas o Bolsonaro só pensa na questão da economia e da posse de arma. A questão da economia é fundamental porque sem dinheiro não dá para investir em melhoras na saúde pública, em melhoras na segurança. Então isso realmente é algo fundamental e é algo que o Brasil está precisando, porque está no vermelho, né? Então isso é um assunto que... realmente é muito importante a gente estar sempre consciente nessa parte da política, nessa parte da economia, como o Márcio está excepcionalmente falando e explicando aqui. E Márcio, não só a Taurus, né, tem outras empresas também, né, que tem essa questão do aumento. Tem mais alguma assim em mente que você fala, Emanuel, depois que o Bolsonaro fez tal coisa, subiu mais? Então... a gente tem assim um radar de algumas empresas que a gente tem vasculhado, vamos dizer assim, seguido na Bolsa de Valores, mas assim, qualquer coisa que o Bolsonaro faça vai interferir em praticamente quase todas as empresas mais negociadas, pelo menos. O que mais a gente está acompanhando hoje é a Petrobras, que pra gente é uma opção assim muito boa, né? A gente está acompanhando a Petrobras assim de perto mesmo, bem de perto. E a Taurus também é uma empresa que a gente está usando aí mais para especulação, vamos dizer assim. Tipo, será que sobe, será que não sobe e tudo mais. Então isso para a gente também está sendo bem interessante.
Existem outras empresas que a gente chama de small caps, que até eu tô me especificando cada vez mais nesse ramo, que são empresas, não empresa pequena, é uma empresa que é menos negociada na Bolsa de Valores. Então, geralmente, as small caps, elas giram em torno de 50, 30 centavos por ação. Uau. Então, por exemplo, se você pega o Magazine Luiza, que hoje está valendo R$160, que é uma fortuna por ação, para R$160 bater 161 é muito difícil, porque ela já está num valor muito alto. Então é muito difícil alguém ter R$161 para comprar uma ação da Magazine Luiza, que a gente está falando de mais ações, né? Geralmente a pessoa não vai comprar uma. E agora, se você pega uma empresa que está valendo 30 centavos, para ela se tornar 60, é melhor. Muito mais fácil. Então a small cap é uma é a mais pedida hoje, vamos dizer assim. Então a gente fica com o gráfico aberto, avaliando sempre essas empresas. Vamos esperar o que o Bolsonaro vai fazer daqui para frente, mas como a gente fez no cenário anterior, se posicionando na sexta, a gente também vai fazer nessa sexta. A gente vai se posicionar aguardando a abertura do mercado na segunda-feira com as novidades. Então, é isso aí. Que a gente esteja certo novamente. Olha, espero também que vocês estejam certos novamente, viu? Que quando eu comecei a ver tudo que vocês falaram acontecendo, até mandei pra você uma mensagem, né? Falei, caramba, o que vocês falaram tá acontecendo realmente, né? Porque realmente eles estudam, eles sabem o que estão falando, né? Então tem todo um fundamento. Claro. Márcio, pra gente finalizar aqui, você tem algumas considerações finais aí pra deixar pro pessoal? Tenho sim. Rapidinho. O que eu falo para vocês é que vocês têm que mudar a visão de investimento de vocês. A Bolsa de Valores foi feita para todo mundo, tá aberta. É super simples hoje, na tela do seu computador você consegue investir, não precisa ter muito dinheiro, só precisa de dedicação. Sim. Entendeu? E outra coisa, não caiam nas armadilhas na internet. Hoje a gente tem visto um aumento muito grande de investimento, sabe? Falando, vem aqui, ganhe R$1.000 por mês, como investir R$10 e ganhar 50 mil, umas coisas assim absurdas. Bolsa de Valores, pessoal, quer investir, vai para o mercado nacional, tá? Dentro da legalidade, tudo bonitinho, tá? Dentro do mercado financeiro nacional. Tudo que você fizer internacional não é legalizado no Brasil. Olha só, hein? Tô com dúvida, me ofereceram um investimento tal. Entra no site da CVM, www.cvm.com.br. Entra lá, coloca o investimento lá no campo de busca, que a CVM é o órgão fiscalizador do mercado financeiro. Sim. Se não tiver lá, não é legalizado, tá? Simples assim. Então tome muito cuidado com isso. Olha só, hein, pessoal, então todos estão nos acompanhando, um abração para vocês, obrigado por sempre estar nos assistindo, por sempre estar nos acompanhando, e lembrando que toda quarta-feira aqui o Márcio, o Harrison vai estar com a gente aqui, falando mais sobre economia, dando dicas como economizar, melhor investimento, como é que tá a Bolsa de Valores, para você que gosta do assunto, tá bom? Então aqui, um forte abraço e até mais.